Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Smart Terapeuta. Se não se inscreveu, se inscreva. Informações sobre radiestesia, radiônica, mesa radiônica. Vamos falar hoje um tema bastante importante e contemporâneo também, nos dias atuais, que é sobre a cura vibracional. Como o próprio nome, já deixa bem claro, curar doenças que têm a ver com o tipo de vibração que você ou está emitindo ou está se conectando. Tudo vibra no universo. A água vibra, o som é uma vibração, a forma que você se comporta também emite vibrações, o ambiente onde você frequenta emite e recebe vibrações, enfim. Então, segundo os conceitos atribuídos a este tipo de cura, a este tipo de tratamento terapêutico, a cura vibracional nada mais é do que um sistema de cura que se utiliza como o seu combustível ou instrumento a própria energia vital ou a energia sutil que existe em nós mesmos, na própria natureza, a mãe natureza, no cosmos, que tem em sua o seu grande manancial, em grande abundância. Os chineses chamam de Qi, os japoneses de Qi, os indianos chamam a energia Prana, e são encontradas facilmente nas plantas medicinais, são encontradas nos cristais ou pedras, são encontradas na própria água, desde que ela esteja bem harmonizada e balanceada ou fluidificada, magnetizada. Encontramos também nos vários tipos de frequências que são conseguidas através do som. Exemplo, o 432, uma frequência que tem relação com o som do pulso da Terra, a frequência Schumann. Que mais? Temos as tigelas tibetanas, que emitem vários tipos de frequência de cura. E hoje já está comprovado, a cura através das frequências. Precisamos, com bastante atenção, apenas saber a senha para você se conectar com todo esse manancial de energia que existe, às vezes está na sua frente, mas por não ter o conhecimento, ou foi negado esse conhecimento principalmente para os ocidentais, você não consegue perceber. Hoje a humanidade, ela cada vez mais está aprisionada, com suas bagagens relacionadas às coisas materiais, ao carro, ao celular, a correr atrás para obter mais bens, enfim. Não que a abundância e a prosperidade não seja divino, é divino. Mas não pode esquecer o lastro maior que é quem é você enquanto ser espiritual. Então a cura vibracional, ela se utiliza desses diferentes recursos e as suas formas de emanar a energia sutil, para com isso restaurar a saúde nos seus aspectos físico, emocional, mental e espiritual. Exemplo, hoje temos aí uma pandemia que está silenciosa, que é a saúde emocional. Nunca se teve tantos casos de crise de ansiedade, pânico, a própria depressão e, infelizmente, muitos milhares de casos de suicídio. E aí, as formas de pensamento, elas têm uma relação muito, digamos assim, intrínseca, por exemplo, com câncer,
com problemas relacionados à falência dos rins, né? A exemplo, a ingratidão, ela por si só ela já baixa o nível de vitalidade e pode levar o indivíduo a desenvolver um câncer. O medo, né, causa problemas relacionados aos rins. A própria MTC deixa bem claro isso. Como a raiva, né, uma raiva sem controle, ela vai prejudicar as funções hepáticas, né? Enfim, são, né, diversos tipos de problemas relacionados com as emoções e as formas de pensamento. E aí nós conseguimos também perceber esses tipos de desarmonia, né, nos ambientes, nos lares. A exemplo, muitas das vezes se pensa em se tratar apenas o consulente, mas o próprio lar está adoecido, porque a casa tem vida, né? A casa tem um campo energético. Então, quando se trata o consulente, tem que pensar também no ambiente, como é que está o ambiente, que muitas das vezes é o próprio ambiente que adoece a pessoa, né? Digamos, memória de parede, né? Gerando bastante miasmas, e se não cuidar, não limpar, vai se transformar em larvas astrais e baixo gradiente energético de todos que estão ali convivendo naquela energia. A própria casa, ela começa a dar sinais de que existe um fluxo de energia no seu campo bastante denso, tá? Então, onde eu quero chegar? Temos os vários tipos de gráficos, né, na radiônica, porque a radiestesia nós fazemos os diagnósticos, seja na parte física, né, na parte emocional, os corpos, o mental, e a partir daí determinamos qual tipo de tratamento. E muitos dos tratamentos que se reporta a radiônica ou os gráficos radiônicos. Eu aqui não vou nem mencionar mesa radiônica, né, que é outro tipo de trabalho bastante específico, mas os gráficos radiônicos como corretores, né, e ao mesmo tempo emissores. A exemplo, a Vésica, né, PISC, está aqui. Inclusive, aqui tem um consulente abreviado. Então, a Vésica, né, PISC, ou PISC, ela é bastante conhecida no meio dos radionicistas, né, da radiestesia. Então, ela é geradora, né, de formas, né, em todos os seus quadrantes aí, e seus polígonos, né, que ela forma uma geometria bastante interessante. Ela se reporta lá à época cristã, ela se reporta à bexiga, vesícula, né, de peixe. Tem uma relação bastante íntima com o cristianismo, com o Criador e a criatura, os dois mundos, e tem o selo de Salomão para potencializar energeticamente o testemunho na sua emissão. E o detalhe é que é feito isso à distância. Então, a partir do momento que você coloca lá o testemunho, você verifica, você já sabe, né, qual o tipo de problema energético ou físico que ele apresenta, e a partir daí você vai fazer as emissões que serão necessárias, vai verificar no relógio radiestésico quanto tempo de emissões, quantas emissões ou sessões, e é feita a cura à distância. Temos também um gráfico bastante utilizado também, que é o labirinto de Hermes, que vocês também conhecem, né? Ou quadrado. Deve ser sempre, os gráficos devem ser norteados, tá, gente? Colocar para o norte magnético, principalmente quando vocês forem fazer as emissões ou correções. Então, o quadrado, né, o labirinto de Hermes,
Ele é um corretor de ondas telúricas ou de forma de pensamento que é empregado a correção à distância, tá? Principalmente quando se trata de ambientes que estão contaminados ou desarmonizados. Então ele pode também ser colocado florais, né? Para fazer assim as correções e emissões, homeopáticos, bastante potente, né? A nível de emissões radiônica. Então você pendula e aí fala, né, o nome do consulente, para o que você está direcionando, o pulsar, 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 ativar, pulsar, 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 ativar, o ativa, purifica e harmoniza. Você vai ter um comando específico de acordo com a sua linha de treinamento, mas normalmente repete 3 vezes, espera o pêndulo parar e aí vai no relógio radiestésico e verifica quantas sessões, quanto tempo de duração, tá? Vamos falar também de outro gráfico, aí entra já na parte de proteção espiritual, que é o gráfico cabalístico em hebraico Yahvé. Coloca-se o testemunho no centro, norteia, e aí você vai fazer a emissão. Normalmente o gráfico de proteção, né, de correções de energias telúricas é o Yahvé. Ele tem ali o Od Rei, Vav Rei, o tetagramaton, os 4 elementos e os círculos. Se esse testemunho encontra-se com energias telúricas, e ele vai dar a dimensão bastante contaminado, né? Ataques ou demandas, né, por magia negra, encantamento, você vem aqui no Yahvé e aí vê também está negativo e só após as emissões ou a primeira emissão vai ver quanto tempo ele ficar positivo. Então esse testemunho está realmente contaminado, né? Está impregnado com energias negativas, e aí o Yahvé ele faz a correção, né? Faz o trabalho de limpeza do campo energético desse consulente. Então ele é utilizado para a proteção e para vamos dizer assim, a mudança, né, de campo energético do consulente que se encontra sofrendo ataques espirituais, demandas, etc. E vamos falar, né, por último, outro gráfico bastante conhecido, o selo de Salomão, tá? Mesma coisa, pessoal, nortear o gráfico, normalmente coloco o testemunho na parte do triângulo, né, que aponta para a energia da Terra. Pode colocar o cristal no centro. E é um gráfico, né, bastante utilizado como símbolo, né, de proteção. Ele elimina assim, os estados de magia, né, demandadas para o consulente e também para o ambiente, se for o caso, tá? Então, muitas vezes é necessário uma experiência, né, do radiestesista sobre a questão da radiestesia espiritual, tá? Porque ela tem regras bem rígidas na sua atuação e se propõe, né, a verificar não só a saúde a nível espiritual, mas ela verifica também a saúde física e seus comprometimentos, a parte psicológica também é avaliada na radiestesia espiritual. Aí você verifica questões como o FT, FPA, né, que são as forças trevosas e as forças psíquicas assassinas que podem estar atuando naquele ser. Então, mesma coisa, né? Você vai
pendular, e aí vai verificar quantas sessões. Pêndulo aqui, começa a girar rápido. Aí eu vou perguntar, eu já tenho, né, o conhecimento, existem demandas espirituais nesse consulente, sim ou não? Sim. Então, a partir dali você vai ver quantas sessões, quanto tempo. Normalmente, eu deixo por 7 dias, né, armado aí o gráfico, e vez ou outra faço assim as potencializações com emissões durante os 7 dias. Então esses foram os gráficos de radiônica. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e vão lá na descrição. Uma boa noite e até a próxima.